Finalizado então agora o capítulo 13, a gente inicia o capítulo 14, chamado de proteção. Então, a partir desse capítulo, André começa a fazer visitas para Raquel e verificar como é que se procede esse processo de gravidez até o momento em que ocorre o parto e o nascimento em uma nova existência abençoada de Segismundo. Inicialmente, ali no capítulo, aqui a gente volta inclusive a ressaltar alguns pontos e não a contar a história especificamente. Ele conversa com Apuleio, que é quem está fazendo ali os cuidados, uma vez que não precisa mais daquele cuidado mais específico de Alexandre. E eles falam sobre o aborto. Então, uma coisa que eles comentam lá é que o aborto muito raramente se verifica obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres, sendo causa comum, a leviandade, a inconsciência criminosa. Então, muitas vezes aqui a gente pode colocar como causa, mas fica também importante ressaltar que não são todas as vezes, não dá para a gente colocar como uma regra geral, que o aborto ele acontece por um recuo dos pais. Então é feito aquele planejamento para que haja a reencarnação, mas os pais, por algum motivo, por receio, por não estar, às vezes, não se sentirem preparados para aquela responsabilidade, recuam e evitam ou dificultam essa afinidade, essa ligação com o espírito que vai reencarnar. E aí acaba acontecendo o aborto. Claro, como eu falei, ressalto mais uma vez, esse é um dos motivos, e não a regra geral. E muitas vezes essa leviandade, essa inconsciência que eles comentam aqui no capítulo, eles ficam até como uma consequência, como algo a se resgatar numa próxima encarnação, numa próxima vida. Outra questão que eles comentam lá, eu até fiz questão de anotar aqui para a gente poder fazer a leitura, é a respeito da absorção da matéria mental dos ambientes em que a gente vive. Então veja que interessante aqui o que é comentado. Apuleio conversando com André. Ele fala: eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispíritico. Mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Aí o André fica surpreso ali e Apuleio continua. Em sua experiência última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiosa? Porque a desarmonia orgânica
se a hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade? É que em tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Então, veja o quanto o ambiente em que a gente está é importante para a nossa saúde mental, física, psicológica, enfim, saúde integral. E aqui ele comenta isso justamente para segurança daquele momento inicial de gravidez. Eles isolam, de certa forma, o casal, e principalmente a mãe e o filho, para que não haja grandes desgastes dessa natureza. Tanto que amigos espirituais queriam ver Raquel e Segismundo, porém eles não foram autorizados, evitando assim vários desequilíbrios que poderiam acontecer, até desequilíbrios de alegria, né? De exaltação, mas que nesse momento essa intensidade não seria positiva. Eles passam somente a autorizar depois que o feto já teria a aparência ali eles falam, né, de um peixe, que é algo natural do desenvolvimento humano, né, durante a gravidez, é que eles autorizam as visitas de colegas, de amigos ao casal, principalmente à mãe e ao Segismundo. Outra coisa que eles conversam lá, que é interessante de trazer aqui, é sobre o espermatozoide, que chega ao óvulo. O André se interessa por essa questão específica, e aí o Apuleio fala que esse espermatozoide que chega, ele é o com mais sintonia àquele momento. Porque André acaba lembrando que Alexandre ele interfere ao escolher um espermatozoide para alcançar o óvulo. Então, a lei maior é de sintonia, porém, há interferência de certa forma desses operadores positivamente para que haja maior desenvolvimento. Outra coisa que eles comentam depois é a questão que há uma similaridade entre o processo de reencarnação com o de materialização. Então, os trabalhos ali realizados nas primeiras semanas da gravidez e também na sequência são muito similares, conforme André observa, aos de materialização, que ocorria com muito mais frequência em centros espíritas antigamente, quando aparecia um espírito, quando ele se materializava para se comunicar de alguma forma. Porém, é um trabalho mais extenso, não é apenas para aquele momento, e sim para a reencarnação específica, para o retorno à matéria de um espírito, tornando o trabalho muito mais extenso. E esse capítulo é um capítulo mais curto. A assistência é realizada desde o início, nessas primeiras semanas com muito mais cuidado, e depois reduz-se um pouco a preocupação, mas ela continua até o fim, podendo ter visitas a partir de certo momento, e dando diversas, nesse caso específico aqui, diversas motivações para a mãe, para o futuro pai, para Segismundo em si. Até que no fim Alexandre comenta que a plena integração ao corpo físico estaria ali finalizada até aquele momento e se completaria devidamente aos 7 anos. E aí encerra o capítulo.